Outra coisa que mudou muito no mercado hoje é que as empresas grandes, por exemplo, e por que eu estou falando das empresas grandes? Porque geralmente acontece primeiro nas empresas grandes, depois essas tendências do que funcionam vão se espalhando no mercado. Então, as grandes empresas, o Google, por exemplo, não está mais contratando por currículo. O que significa não contratar por currículo? Não está mais tão preocupado aonde a pessoa se formou, quais as grifes que ela tem no currículo dela. Mas também o processo seletivo ele é maior, com muitas perguntas para identificar o comportamento, porque as empresas, né, os líderes dessas grandes empresas perceberam que o comportamento, a atitude é que faz a diferença. Inclusive, se você não assistiu a live sobre atitude, eu recomendo fortemente que você assista. É a live do dia 9/1 da semana passada, onde eu falei bastante sobre atitude de responsabilidade, que faz toda a diferença na vida das pessoas, porque hoje as empresas estão procurando e devem procurar pessoas com atitude, com responsabilidade, com protagonismo, que tem senso de dono. Inclusive, isso é uma coisa que você pode e deve, líder, identificar no seu candidato. Ele é uma pessoa que se vitimiza, como é que ele olha para o Brasil, como é que ele olha para a crise, por exemplo. Isso é muito fácil de perceber. Se ele vai ter um pensamento de uma pessoa que assume a responsabilidade e acredita nas possibilidades, ou se ele é uma pessoa que acredita na desgraça, né? Que o país não tem jeito e ele se esconde atrás disso. Porque uma pessoa que fala que o Brasil, por exemplo, não tem jeito, ela está omitindo o seu eu, o sujeito nessa frase. Porque o Brasil só não tem jeito se a gente não fizer a nossa parte, eu e você. Eu sempre digo isso, o Brasil não se resolve nas urnas, o Brasil se resolve com as nossas atitudes diárias, pequenas no dia a dia. E o que as empresas de sucesso, esse é um assunto que eu conheço muito, né, que eu pesquiso há muitos anos, né, mais de 15 anos eu pesquiso esse assunto, as empresas de muito sucesso têm pessoas protagonistas, pessoas com senso de dono, accountables, na sua plataforma, ou seja, uma plataforma humana de pessoas responsáveis. Depois vem os outros comportamentos. Então, esse é um comportamento chave para você tentar identificar no candidato que você está entrevistando. Se ele é uma pessoa que assume a responsabilidade, se ele tem drive, né, de ir para frente, se ele tem atitude, se ele faz mais do que é pedido. Claro que guarde as proporções de acordo com a posição que você está entrevistando a pessoa. Agora, senso de dono, essa atitude de responsabilidade, ela é importante para um operador de máquina, ela é importante para um analista, para um coordenador, para um supervisor, para o gerente, para o presidente. Não tem cargo. Uma empresa que tem pessoas que se comportam com essa atitude de dono, é uma empresa que tem muito mais chance de prosperar e de atingir os resultados. Então, precisa identificar no candidato quais são os comportamentos que ele tem.